Então, pessoal, a nossa ideia aqui hoje é apresentar para vocês os materiais que foram desenvolvidos para essa oficina, a apresentação, o roteiro, o Linktree, tá? Que é onde vocês têm todas as informações, né, de apoio para todas as oficinas, não somente essa. Então, tem uma pastinha lá de apoio, né, para a oficina de campus e território, para a oficina de cidades inteligentes e sustentáveis e para essa oficina que é sobre cidades educadoras. Então, todo o material que nós vamos utilizar, né, nos dias de Sala Mais, nós encontramos aqui dentro do Linktree. A Priscila está abrindo aqui para nós. Então, quando a gente entra lá na pastinha das cidades educadoras, aqui na primeira, tem 3 subpastas, né? Então, na primeira, a gente encontra a apresentação, que nós vamos passar juntos aqui, e o roteiro, né? Um roteiro em Word que está bem detalhado, com todas as informações, todo o passo a passo, material complementar, né? Como a Carta das Cidades Educadoras. Essa segunda pastinha aí, a Pri já abriu aí. Ah, poderia ser ela, Pri. Então, nesses materiais de apoio, nós temos a Carta das Cidades Educadoras, que é um material, né, uma referência aí que nós utilizamos para a construção das oficinas, que é muito importante para a oficina, né, a construção da oficina, e é muito importante que os multiplicadores leiam, né, para a gente se apropriar bem da temática. Tem o guia metodológico aí das cidades educadoras, né, que também nos auxilia muito. E o professor Rodrigo, ele criou, né, um passo a passo aí do Mentimeter e do Padlet, que são ferramentas que nós colocamos como sugestão para serem utilizadas aí nas atividades, mas lembrando, né, que todos os multiplicadores vocês têm liberdade para, né, se quiser utilizar alguma outra ferramenta para abordar a atividade de uma outra forma, como vou mostrar para vocês, então vocês são livres, né? Vocês podem ficar à vontade. Então, são sugestões de como a gente pode conduzir as atividades, tá? E nessa pastinha aí de cards e fundo de tela é onde vocês encontram, né? Esse fundo de tela que nós estamos utilizando, os cards com os princípios das cidades educadoras que nós vamos trabalhar hoje, né? E os cards relacionado aí às 3 grandes áreas, tá? Então, todo o material nós encontramos aí nesse Linktree para nos ajudar e nos apoiar aí no momento da condução do Sala Mais. Então, pessoal, compartilhando aqui a nossa apresentação, né? Então, essa oficina, ela faz parte, né? Ela dialoga com as demais oficinas que nós vamos trabalhar no Sala Mais e com o tema do nosso simpósio, né? Que é Terra, Nossa Casa, cuidando do planeta, cuidando de nós. Então, são temáticas, né? Que dialogam entre si e se complementam aí, que foram pensadas, né? E produzidas com muito carinho. Então, a nossa oficina vai ser uma oficina online, né? Vai ser a terceira oficina com o título Tempos e Lugares de Aprender, Desvendando as Cidades Educadoras, né? E aí nós, enquanto estávamos produzindo, a gente lembrou dessa frase que nós já escutamos ela muito aqui no nosso ecossistema, né? Em uma escola até as paredes educam, né? Então, isso tem muito a ver com a temática das cidades educadoras. Pode passar, Pri, por favor? E aí, de início, tá? Nós colocamos aqui a música Dizem, do Arnaldo Antunes, que nós vamos tocar aqui para vocês, para a gente dar início aí à nossa... O mundo é bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar
encontrar novos planetas para fazermos filiais. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera não me preocupar. Temos inteligência para acabar com a violência, dizem. Cultivamos a beleza, arte e filosofia. A modernidade agora vai durar pra sempre, dizem. Toda tecnologia só pra criar fantasia. Deuses e ciência vão se unir na consciência, dizem. Vivemos em harmonia, não será só utopia. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera não me preocupar. Quem me dera não sentir mais medo algum. Bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar novos planetas para fazermos filiais. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera não me preocupar. Não sentir mais medo algum. Então, dando continuidade, pessoal, após a música, né, nós temos aqui a sinopse, que é, né, onde nós apresentamos a oficina em si, né? Então, nessa oficina discutiremos o papel da educação na promoção de cidades educadoras e abordaremos os seus princípios, o direito à cidade, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas. Vamos estimular o debate de propostas e práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento de cidades educadoras. E no fim, né, por fim, a atividade final irá resultar em um manifesto pelas cidades educadoras gerado pelos participantes da oficina. Então, essa é a sinopse aqui da nossa oficina. E os objetivos é compreender o conceito de cidades educadoras e o papel da universidade na construção de uma sociedade mais justa e democrática, e desenvolver ações pedagógicas em prol da construção de uma cidade educadora, né? Então, nosso objetivo é conhecer, compreender o conceito de cidades educadoras, né? E como que a nossa prática docente, o que que nós podemos, né, desenvolver aí para contribuir com o contínuo desenvolvimento, tanto de ações quanto das cidades educadoras, tá? Então, vamos conhecer o conceito de cidades educadoras.
E aí, pessoal, tem um vídeo, tá, que foi elaborado com muito carinho sobre essa temática das cidades educadoras. É um vídeo que está passando por ajustes, então até o nosso Sala Mais oficial, esse vídeo ele vai ter, né, passado pelos ajustes finais. E hoje a gente vai passar para vocês, tá? Mas o que nós já temos aqui, né, do vídeo, mas ele vai passar por alguns ajustes para o Sala Mais. Mas a gente quis trazer aqui, né, para vocês já conhecerem, para já acompanharem aí a oficina como um todo. Olá, professoras e professores. Vocês sabem o que são cidades educadoras? Há um antigo provérbio africano que diz: é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Nessa perspectiva, o conceito de cidades educadoras propõe que, para além dos muros das universidades, escolas e residências, existe uma comunidade inteira e diversos espaços e atores que possibilitam novos saberes: ruas, praças, esquinas, pessoas. Assim, as cidades são compreendidas como verdadeiros espaços de oportunidades educativas que podem ser potencializadas. A educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Uma cidade educadora é aquela que aposta na educação como ferramenta de transformação social. Estamos falando aqui de educação no sentido amplo. Por isso é importante saber que educamos em todo momento, com nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras. Falando de educação ao longo de toda a vida, que atravessa as diferentes esferas e etapas da vida das pessoas. Uma educação ao longo da vida busca despertar a consciência para equilibrar liberdade e responsabilidade como forma de habitar a cidade e o planeta. Ela estimula a reflexão e o pensamento crítico, a capacidade de entender problemas complexos e incentiva a participação responsável na formulação e implementação de políticas públicas. Como não lembrar dos princípios da Ânima e do nosso currículo integrado, o currículo E2A, que, assim como as cidades educadoras, acredita numa educação na perspectiva Lifelong Learning. Princípio 1. Transformar o país pela educação é o que nos move. Princípio 5. Em uma escola, até as paredes educam. A educação está em cada interação. Muitos são os desafios do século XXI: desigualdades sociais, mudanças climáticas, garantia dos direitos humanos, inclusão. Em resposta a todos esses desafios e necessidades, o direito à cidade educadora deve afirmar-se como uma extensão do direito à educação e deve ser uma garantia relevante dos princípios de igualdade entre todas as pessoas, de justiça social, sustentabilidade e resiliência. Vamos conhecer agora quais são os princípios das cidades educadoras. O direito à cidade educadora. Educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, diversidade e não discriminação, acesso à cultura, diálogo intergeracional. O compromisso da cidade: conhecimento do território, acesso à informação, governança e participação dos cidadãos, acompanhamento e melhoria contínua, identidade da cidade, espaço público habitável, adequação dos equipamentos e serviços municipais, sustentabilidade. Serviço integral das pessoas, promoção da saúde, formação de agentes educativos, orientação e inserção laboral inclusiva, inclusão e coesão social, corresponsabilidade contra as desigualdades, promoção do associativismo e do voluntariado, educação para uma cidadania democrática e global. Muito interessante essa perspectiva de cidades educadoras, mas como eu aplico isso dentro da minha área de conhecimento? Vem comigo, professora, conhecer algumas possibilidades de conexões entre cidades educadoras e o currículo E2A na grande área 1. Intersecção entre saúde pública e zoonoses, campanhas educativas de combate à dengue, características do território e determinantes sociais da saúde, conhecimentos de biologia, ecologia e epidemiologia em projetos comunitários. E na grande área 2? Projetos construtivos sustentáveis, interseção entre arquitetura gentil, urbanismo e cidadania, criação de conteúdos que sensibilizem a sociedade sobre questões sociais.
Gostei, mas e na Grande Era 3? Promover o desenvolvimento sustentável e o papel dos diversos stakeholders em relação aos impactos das empresas no entorno, dinâmicas da economia urbana e desenvolvimento regional, além da avaliação de políticas públicas e espaços coletivos. Discutir ética sobre direito à cidade, a manutenção de um ambiente equilibrado e a justiça ambiental. Inserir diversidade e inclusão no contexto do turismo e hospitalidade. As cidades educadoras nos mostram que a educação vai além da sala de aula. Ela permeia todos os espaços e momentos da nossa vida. Como educadores no ensino superior, devemos preparar nossos alunos para o mercado de trabalho para serem cidadãos críticos e comprometidos com o bem-estar coletivo. E aí, professoras e professores, inspirados para colocar essas potencialidades das cidades educadoras em prática na sua ação docente? Pessoal, então esse vídeo foi pensado e construído com muito carinho, né, para ficar uma forma bem didática de apresentar aí uma cidade educadora que é fantástica, né? Então, o que é uma cidade educadora? É aquele território que aposta na educação como ferramenta de transformação social, mobilizando e articulando o maior número possível de agentes educativos existentes no território. Falamos de uma educação ao longo de toda a vida que atravessa as diferentes esferas da sociedade, tá? Então, aqui traz mais uma vez, né, o conceito das cidades educadoras, que está associada com essa formação integral, né, de toda a sociedade, utilizando aí todos os espaços como uma ferramenta, poderia-se dizer assim, né, educacional, tá? Pode passar, Pri, por favor. Então, aqui no preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras, né, está descrito que na cidade educadora a educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a sociedade. Uma educação para a cidadania, na qual todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na transformação da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. E aí, depois, né, do vídeo, depois desses conceitos explicando as cidades educadoras, nós trazemos aqui, né, a presença dessas cidades ao redor do mundo e no Brasil. Então, no mundo, né, existem aí cerca de 484 municípios, espalhados em 30 países. E no Brasil, nós temos 34 municípios, né, distribuídos aí na região Sul, Sudeste e Nordeste, que recebem o título de cidades educadoras, né? Nós trouxemos aqui alguns exemplos, tá? Então, aqui nós temos, né, Apucarana, Concórdia, Gramado, né, Mauá, Palmeira, Porto Alegre, São Gabriel, São José dos Campos. Então, tem uma série de cidades, né, várias cidades aí que recebem esse título de cidades educadoras por ações educadoras, por se destacarem com ações educadoras. E aí dessas, nós selecionamos alguns exemplos, tá? Como a cidade de Horizonte, no Ceará, que eles utilizam, né, as salas de memória. O que que é isso? Eles utilizam casas antigas e desabitadas, né? E essas casas, elas foram convertidas em museus, onde os moradores contam histórias e preservam, né, patrimonial e memorialmente o seu bairro. Então, foram construídas essas salas de memórias, utilizando, né, essas construções mais antigas, com todos os seus espaços, né, os seus objetos. Na cidade Raul Soares, os clubes agrícolas, né, visam capacitar e engajar os agricultores locais em práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis, através de ações que buscam criar espaços de aprendizagem e troca de conhecimento, incentivando aí a adoção de técnicas modernas e a diversificação da produção agrícola. E aí, gente, foi muito interessante que enquanto nós estávamos fazendo a pesquisa sobre cidades educadoras,
eu encontrei essa cidade, Raul Soares é minha cidade natal, então eu falei, gente, não acredito que Raul Soares é uma cidade educadora. Então fica aqui mais um exemplo. Pode passar, por favor. Na região sul, Florianópolis, né, através do programa Bairro Educador, promove oficinas para crianças e jovens, tá? Então, aqui são exemplos de cidades, né, educadoras. Aqui nós colocamos, mas se no Sala Mais em si, vocês, né, quiserem incluir outros exemplos, vocês podem ficar à vontade também, tá? Pode passar. E aí nós entramos, né, com os princípios das cidades educadoras. O direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas, tá? Então, nós criamos aqui 3 cards, cada um contendo esses princípios, tá? Então, dentro do princípio 1, né, o direito à cidade educadora aborda a questão da educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, diversidade e não discriminação, acesso à cultura, diálogo intergeracional. No compromisso da cidade, né, que é o princípio 2, ele vai desde o conhecimento do território até o acesso à informação, governança e participação, né? Então, ele tem várias questões até a sustentabilidade. Não vou ficar lendo todos, né, que nós vamos ter esses cards, e o princípio 3, né, serviço integral das pessoas, que ele envolve a promoção da saúde, formação de agentes educativos, inclusão e coesão social, tá? Então, esses cards, nós, inclusive, vamos utilizá-los, né, na nossa atividade logo a seguir. Pode passar, Pri, por favor. E aí, gente, a partir desses princípios, né, nós temos aqui todas as possibilidades de ações, que vão desde, né, ações ambientais, envolvendo programas de reciclagem, hortas urbanas, questões culturais, né, envolvendo a questão da democratização da cultura, programas educativos, desporto, né, envolvidos aí com promoção de atividades físicas, economia, educação, gênero e diversidade cultural, mobilidade, urbanismo, saúde, serviços sociais, participação, que são todas possibilidades, né, de ações que nós, né, enquanto aí educadores, né, e seres sociais, podemos aí trabalhar em prol dessas diversas áreas aí dentro de uma cidade educadora. E aí, então, depois desse início, né, que a gente discute o conceito, traz o vídeo, falamos dos princípios das cidades educadoras, antes de entrar nas atividades em si, a gente vem, né, com essa frase que chama para uma discussão. Qual o papel do educador na construção das cidades educadoras, tá? Então, a partir dessa frase, pode passar, Pri, por favor, tá? Nós chamamos os professores para uma reflexão, tá? Sobre o papel do educador na construção das cidades educadoras. E aqui o que nós pensamos foi de construir, tá, uma nuvem de palavras através do Mentimeter, que é uma ferramenta, né, que nós conseguimos criar essa nuvem de palavras. Então, a ideia, gente, a Pri vai abrir aqui para nós, para mostrar o Mentimeter. Eu não sei se todo mundo é familiarizado, se já utilizou, tá? Mas é bem tranquilo, gente. O linkzinho aqui do site do Mentimeter, tá? Ele já está lá no roteirinho. Então, é importante, se no dia da apresentação vocês forem utilizar mesmo o Mentimeter, tá? É importante que cada multiplicador crie o seu Mentimeter para vocês conseguirem compartilhar o resultado, tá? Da nuvem de palavras criada. Pelo QR Code também, eu não sei se vocês estão pelo celular, pelo computador, mas se vocês aproximarem a câmera aqui do QR Code, ele também abre, tá? Um exemplo aqui que nós criamos no Mentimeter, e lá, a Ana está até colocando aqui, né? Lá na nossa pastinha também no Linktree, tem o passo a passo para a construção do Mentimeter. E até
nas nossas 2 outras formações tiveram dúvidas em relação à quantidade de participantes, tá? Se não me engano, até 50 participantes. Mas se acontecer no dia do Sala Mais, nossa sala está cheia, tem mais de 50 participantes, e os multiplicadores, né, vocês optarem por abrir ali uma discussão mesmo, ou no chat, ou pedir os professores para abrirem o microfone, tá? Não tem problema. O que a gente colocou aqui foi uma sugestão, tá? Para criar essa discussão, tá? Essa reflexão. Mas aí vocês fiquem à vontade para conduzir da melhor forma que vocês quiserem, tá? A ideia é discutir mesmo, fazer esse levantamento sobre o nosso papel em relação à construção das cidades educadoras. Então, né, aqui a gente deixou um slide para apresentar, para colocar o resultado da nuvem de palavras, mas vocês podem projetar a própria página da internet, né? E a segunda atividade, gente, então essa primeira, ela é para fazer uma introdução, né, para a nossa segunda atividade mesmo, que é uma atividade que nós deixamos aqui 50 minutos, tá? Que a proposta é trabalhar os princípios aí da cidade educadora. Então, a proposta é dividir a sala em 3 ou mais grupos, tá? Onde cada grupo irá trabalhar na proposta de uma prática pedagógica correspondente à dos princípios das cidades educadoras, tá? Então, lá no nosso Linktree já tem os cards, tá? Tem os 3 cards com os princípios, tá? Das cidades educadoras que vão ser trabalhadas nessas atividades. Então, para a criação do grupo, tá? Dos grupos, podem ser criar. A ideia é que numa mesma sala, né, numa mesma oficina, sejam trabalhados todos os princípios, né? Quanto mais, melhor, quanto mais princípios trabalhados, né, melhor vai ficar o nosso manifesto, que é o fruto aí desse trabalho, tá? Então, vocês podem dividir, né? Não sei se 3 grupos por princípio, ou se formam uns grupos, e dentro de cada grupo pode trabalhar mais de um princípio. Então, a ideia, o importante é que todos os princípios sejam trabalhados, tá? Então, depois da criação desses grupos, tá? Então, vem, né, e a disponibilização dos cards. Então, número 1 é que os professores proponham uma ou mais práticas pedagógicas que conectem a universidade e o desenvolvimento de cidades educadoras a partir dos princípios apresentados. E aí, a partir dessa prática pedagógica proposta, gente, a ideia é que se escreva uma frase afirmativa que traduza a proposta do grupo. E é essa frase, é essa afirmação dessa prática pedagógica que foi gerada, tá? Que vai reforçar aí, né, tanto o conceito das cidades educadoras e que vai também lá para o nosso manifesto, que vai ser formado a partir dessa atividade, tá? Então, como proposta aqui para essa ação de ferramenta, nós deixamos o Padlet, tá? Que a gente consegue criar colunas, né? Então, a ideia foi que se criem, né? Então, vocês tem um modelinho, também tem o passo a passo da criação do Padlet, tá? Não sei se vocês todo mundo aqui, vocês já trabalharam, gente, ou é uma ferramenta nova? A Pri vai abrir aqui para nós o exemplo, tá? Então, esse aqui foi um exemplo que o Rodrigo criou, então, do Padlet, né? Então, a gente consegue criar 3 colunas. Então, a ideia é que seja criada uma coluna para cada princípio, e dentro dessas colunas, né, quando clica nesse mais aqui, os professores conseguem ali digitar, né, tanto as propostas quanto a afirmação ali, que vai para o nosso manifesto, tá? Então, é bem tranquilo também essa ferramenta, tá? Tem também, para quem ainda não trabalhou, tem lá o passo a passo, tá? Então, dentro dessa atividade, nós deixamos um exemplo aqui, tá? Então, olha só, supondo que um dos grupos tenha assumido o card do princípio 1, educação inclusiva ao longo da vida. Segue um exemplo de como ele poderá apresentar a sua proposta. Então, no exemplo aqui, gente,
Os professores, né, colocaram uma roda de leitura e conversa em parceria com escolas da região, promover com os alunos um projeto de A3, o C-Dual, pesquisa ou extensão, que consiste em abrir a biblioteca para a comunidade e promover leituras dirigidas a partir dos interesses dos participantes. Então, dentro desse princípio, né, de educação inclusiva, do princípio 1, educação inclusiva ao longo da vida, a prática pedagógica foi essa roda de conversa, de leitura, tá? E a frase que foi gerada a partir dessa proposta é: promover o acesso ao conhecimento é promover a transformação social. A educação empodera o indivíduo e abre portas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, essa frase, ela surgiu a partir dessa proposta de prática pedagógica, e essa frase é a que vai compor o nosso manifesto, tá? Sobre cidades educadoras. Então, gente, depois, né, a ideia, depois desses 50 minutos, a ideia é que nós tenhamos ali mais 20 minutos para apresentação e discussão, tá? Então, depois da criação da proposta, da frase, tá? A ideia aí é que abra uma discussão para que os professores, né, os grupos apresentem tanto as propostas quanto as frases, tá? E aí, esse aqui é um exemplo, né, de manifesto, tá? Que vai ser gerado após a oficina. Então, a ideia é, depois que a atividade for elaborada, que os professores produzirem o Padlet, nós vamos pedir, né, para que vocês, os multiplicadores, gerem o PDF e nos enviem o PDF com o resultado desse Padlet, tá? Porque a partir desses resultados vão ser, né, nós vamos criar esse manifesto, né, sobre as cidades educadoras, tá? E aí, então, depois desse manifesto criado, né, nós vamos enviar, vocês vão receber aí, né, posteriormente, o manifesto pelas cidades educadoras, que vai ser criado, vai ser gerado através, né, do nosso trabalho durante o Sala Mais, tá? Então, o Forms, tá? Onde vocês vão enviar também, ele já está lá no nosso Linktree, tá? E aí, pessoal, então depois, né, que a gente finaliza essa atividade, essa discussão, né, nós vemos, aí a gente entra no fechamento, né, aí nós colocamos também aqui uma sugestão de Mentimeter, tá? Pode ser uma nuvem de palavras, né? Para que os professores possam representar em palavras, né? Como foi a experiência para esse momento, mas lembrando, né, que se vocês quiserem utilizar outra ferramenta, ou mesmo abrir ali a palavra, né, para uma discussão para os professores, vocês são livres, né? E aí, os agradecimentos, a lista de presença e a avaliação, tá, do Forms. Então, todos esses links também a gente já encontra lá no nosso Linktree. Então, pessoal, aqui tem as referências, né, que são importantes, a gente sugere e pede, né, para que os formadores ali, os multiplicadores, façam a leitura, né, desses materiais para auxiliar ali tanto na compreensão quanto na condução, né, da oficina, tá? Então, essa é a nossa, né, terceira oficina aí sobre cidades educadoras. Qualquer dúvida que tenha ficado, nós estamos aqui à disposição, tá? Então, aqui, ó, os cards que eu comentei com vocês, eles estão aqui no finalzinho, tá? Então, tem os 3 cards aqui, tanto na apresentação quanto lá no nosso Linktree também, eles já estão lá, tá? Com os 3 princípios. E aqui a gente tem os cards também, né? Que tem aí a conexão da nossa temática com as 3 grandes áreas, tá? Que está tanto aqui na apresentação quanto lá no nosso Linktree também, tá? Então, pessoal, essa, né, é a nossa terceira oficina.
Qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos aqui à disposição. A Pri está mostrando aqui para nós o roteirinho, tá? Então, tem a apresentação, mas tudo que, né, foi apresentado, que está lá na apresentação, está descrito aqui de uma forma muito bem detalhada no nosso roteiro, tá? Com checklist, desde o checklist, né, de preparação, que é, né, para baixar, para ler esse roteirinho, a criação do Mentimeter, do Padlet, tá? E aqui tem o roteirinho da oficina com os tempos sugeridos, tá? Com a descrição de cada um dos slides para ficar de uma forma bem fácil para todos nós, né, que vamos multiplicar aí essa oficina. Aí tem o link aqui também, tá? Que é o link para vocês enviarem, né, o PDF do Padlet da segunda atividade, tá? Então, é muito importante que esse PDF seja enviado, porque é através, né, desses PDFs que nós vamos construir o manifesto pelas cidades educadoras.